Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Saneamento Básico e Recursos Hídricos. E finalizando a parte de tratamento de água, de sistema de abastecimento de água, a gente vai falar hoje sobre a fiscalização indireta da qualidade da água. Eu sou a Luísa Castro, sou engenheira ambiental e sanitarista, e eu atuo aí na regulação e fiscalização do saneamento básico há alguns anos. Então, para a gente relembrar sobre a fiscalização, que é essa parte aí, essa fase de acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação, conforme a gente conversou aí nas últimas aulas, que a gente abordou a fiscalização direta, hoje a gente vai focar na fiscalização indireta, que está relacionado aí com todo o acompanhamento necessário, que é importante ser realizado dos indicadores técnicos, dos indicadores operacionais e também dos indicadores de qualidade dos sistemas fiscalizados. Então, primeiro é importante a gente lembrar alguns conceitos que a gente até já abordou um pouquinho nas aulas passadas sobre vigilância, controle e regulação da qualidade da água. Então, por um lado, a gente tem o Decreto Federal 79367, que define, como responsabilidade do Ministério da Saúde o estabelecimento de normas e padrões de potabilidade da água. Por outro lado, a gente tem a Lei Federal 11.445, que é relacionada às diretrizes gerais aí para o saneamento básico, que vai dispor que a prestação do serviço ela precisa atender aos requisitos mínimos de qualidade, sendo que a União deve definir os parâmetros mínimos de potabilidade. Então, a gente tem esses dois lados da moeda, do controle, da vigilância e da regulação, que podem, de fato, fazer a fiscalização indireta da qualidade da água. E aí é importante que essa fiscalização indireta ela seja realizada exatamente para avaliar o cumprimento do padrão de potabilidade da água para abastecimento humano, com informações do controle dos prestadores de serviço, para verificação da correção de fatos relacionados a anormalidades do padrão de qualidade da água. Então, por isso que a gente vai aplicar a fiscalização indireta sobre o controle da qualidade da água. E aí, quais são os aspectos que a gente vai precisar observar na fiscalização direta? Então, a gente vai precisar verificar o plano de amostragem do prestador de serviço, Então, quais são os parâmetros que vão ser realizados nesse plano de amostragem, a frequência dos pontos de coleta, se a distribuição e a representatividade das amostras também está adequada, considerando todo o sistema de abastecimento de água. Também é importante verificar a análise dos laudos de controle do prestador em todas as etapas aí do sistema. Então, verificar a análise da água bruta dos mananciais de captação, a análise da água tratada da estação de tratamento e também a água tratada do sistema de distribuição. E verificar também a consolidação desses resultados, porque como eu vou ter um monitoramento, eu tenho um rol de parâmetros ao longo do tempo, a gente vai conseguir verificar se esses resultados eles são de forma pontuais no sistema ou se eles têm algum tipo de frequência, para poder determinar algum tipo de medida para correção. É importante também, então, como eu comentei, fazer o monitoramento desses resultados e a correção dos parâmetros que estão em desacordo, fazer uma relação com as inspeções de campo. Então, tudo que a gente conversou ali nas aulas passadas sobre a fiscalização direta, é importante que a gente tenha uma relação com o que a gente encontra em campo e os resultados analíticos seja feito pela agência reguladora, pela vigilância sanitária, e também a verificação do repasse das informações do prestador ao Ciságua, que é o sistema de informações da qualidade da água, que é administrado aí pelo Ministério da Saúde. Bom, então, quais são as informações sobre a caracterização do abastecimento que são necessárias? Então, para o manancial, os resultados das análises de água bruta têm um significado muito importante quando complementados por informações que permitem compor todo um histórico do manancial. E para isso a gente vai precisar saber qual que é o tipo de manancial, seja superficial ou subterrâneo, e quais são as condições de proteção desse manancial, Então, se existe algum tipo de fonte coletiva ou individual de abastecimento, então a condição de proteção dessas fontes, qual que é o uso e ocupação do solo dessa bacia de captação, porque também a gente vai conseguir, talvez, identificar alguns parâmetros que vão ser característicos
das atividades que são exercidas na bacia, existência, né, e identificação de fontes de poluição e quais são os limites de saturação desse manancial. Já no tratamento, embora os resultados das análises da água tratada sejam balizadores para a identificação de riscos, deve-se também procurar, né, localizar os pontos e as causas de fragilidade do sistema, visando identificar a adequação do tratamento ao tipo de manancial e a qualidade da água bruta. Então, para isso, a gente precisa reunir informações como o tipo de tratamento realizado, né? Então, se é o tratamento, convencional, se existe algum tipo de tratamento avançado, ou então se é apenas, né, uma filtração e uma desinfecção. Quais são as condições de controle, manutenção e o controle operacional realizado nesse tratamento, e se existem recursos humanos e materiais disponíveis para realizar realmente um tratamento adequado. Já nos dados em relação à qualidade da água distribuída, eles vão permitir também a identificação de riscos, os quais devem ser mapeados por informações complementares, como, por exemplo, o estado de conservação das unidades de reservação e a própria rede de distribuição, qual que é o controle operacional realizado em relação a vazamentos, as descargas e as limpezas de rede, se existe intermitência ou irregularidade do abastecimento, com a identificação de zonas mais suscetíveis com pressão negativa, onde eu posso ter, né, uma condição de deterioração da qualidade da água, e o percentual e a distribuição espacial e o consumo do abastecimento coletivo. E aí a gente vai ter, né, vários aspectos que a gente pode observar na fiscalização indireta, começando então pelo plano de amostragem, né? Então, vocês sabem que a portaria define que os responsáveis pelo sistema eles precisam elaborar anualmente esse plano de amostragem e submeter à autoridade municipal de saúde pública o plano de cada sistema, né? Isso então é determinado pelo Ministério da Saúde por meio da portaria número 888 de 2021. E aí a gente na fiscalização indireta o que a gente pode observar, né? Então a gente deve verificar todo o conteúdo e o cumprimento do plano de amostragem. Então, quais são os parâmetros que são examinados, qual que é o número mínimo de amostragem, a frequência das amostragens, essa distribuição temporal das amostras analisadas no período, a representatividade dos pontos de coleta e sempre a avaliação semestral da água bruta em cada ponto de captação também é uma exigência do plano de amostragem. Então, aqui a gente tem, né, alguns exemplos, né, de como que poderia ser essa verificação. Então, né, no nosso caso aqui, a gente tem um manancial subterrâneo, né, e aí a gente vai ter, então, para água bruta, o número de amostras, uma amostra por poço, com a frequência semestral e qual que é o escopo de análise, né, então, de acordo com o artigo 42, inciso 2º da portaria número 888. Já que a parte de tratamento, né, na saída de tratamento, eu vou precisar fazer, para esse sistema aqui de exemplo, uma amostra por sistema, qual que é o escopo, a frequência, o valor máximo permitido, e também no sistema de distribuição, né, nos pontos de consumo e na saída de tratamento, a gente tem aqui também, né, o número de amostras na saída, nos pontos de consumo, que tem que ser uma amostra a cada 1.000 usuários, no caso desse exemplo aqui, qual que é o escopo, né, então aqui a gente, por exemplo, tem uma resolução do Estado de São Paulo, que possivelmente é mais restritiva do que a portaria do Ministério da Saúde, a frequência e como que tem que ser realizado todos esses parâmetros. E aqui embaixo a gente também tem um exemplo, né, de como que a gente pode verificar se o plano de amostragem está sendo feito de forma correta. Então, aqui a gente tem algumas amostras, né, em azul, o número de amostras de turbidez, em amarelo, o número de amostras bacteriológicas, em vermelho, o número de amostras de cloro residual. E aqui a gente tem o limite, né, para esse sistema em específico que foi instituído pela portaria do Ministério da Saúde, onde eu deveria fazer no mínimo 14 amostras para cada um desses parâmetros. E aí a gente viu aqui nesse exemplo, né, que esses meses aqui, essa amostragem ficou inferior, e a partir de outubro, a partir de outubro aqui de 2020, essas amostras ficaram dentro do mínimo exigido pelo Ministério da Saúde para esse sistema. Bom, passando agora, né, para os aspectos a observar na fiscalização indireta do manancial. Então, controlar os riscos à saúde do sistema de abastecimento inicia, né, com a escolha de um manancial adequado, livre de contaminantes naturais e, sobretudo, protegidos, né, contra a contaminação de natureza química ou biológica provocada pelas diversas atividades antrópicas que estão relacionadas aí com o uso
e a ocupação da bacia. E a portaria de potabilidade, então, ela determina, né, o monitoramento da bactéria Escherichia coli de forma mensal, nos mananciais de captação e também na contagem das células de cianobactérias, aí de acordo com a frequência trimestral ou semanal, conforme a gente já viu na aula de padrão de potabilidade, nos pontos de captação dos mananciais superficiais. A portaria também determina a amostragem semestral da água bruta em cada ponto de captação, no sentido de fazer uma gestão preventiva de riscos, né? E aí, para o manancial superficial, a gente vai precisar analisar semestralmente, então, a demanda química de oxigênio, que é a DQO, a demanda bioquímica de oxigênio, que é a DBO, o oxigênio dissolvido, a turbidez, cor verdadeira, pH, fósforo, nitrogênio amoniacal e parâmetros inorgânicos, orgânicos e também agrotóxicos. Já nos mananciais subterrâneos, é importante fazer uma amostragem semestral para avaliar as condições de turbidez, cor verdadeira, pH, fósforo total, nitrogênio amoniacal, condutividade elétrica e também alguns parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos. Essa análise, né, semestral da água bruta com vistas à gestão preventiva de riscos está relacionada ao controle realmente do prestador nesse manancial de captação e caso detecte, né, uma degradação dessa qualidade, dê tempo suficiente de propor um tratamento diferente, propor um ponto de captação diferente. Então, por isso que a gente diz que essa análise está relacionada com uma gestão preventiva. Bom, em relação à estação de tratamento de água, né, o que a gente pode observar na fiscalização indireta? Então, a portaria determina, né, na saída do tratamento, a conformidade com diversos padrões, começando aí pelo padrão microbiológico para coliformes, o padrão de turbidez também é importante ser observado, e aí ele vai ter um padrão diferente conforme o tipo de tratamento que é empregado. Também é importante ter um controle do processo de desinfecção para as águas de mananciais superficiais, de acordo com o tempo de contato e as concentrações residuais de desinfetante na saída do tanque de contato em função do pH e da temperatura. Então, é importante observar, né, esse tempo de contato adequado entre o desinfetante e a água para poder propiciar aí uma desinfecção de forma adequada. Também é importante estar em conformidade com o padrão das substâncias químicas, sejam elas inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos e subprodutos da desinfecção, que representam risco à saúde, e também as cianotoxinas, né, que podem representar risco à saúde. Também é importante verificar o limite de concentração do íon fluoreto, né, para os casos em que há a fluoretação da água, que também é um padrão, é um parâmetro importante para a prevenção das cáries dentárias no Brasil. E, por fim, deve-se observar se cumpre com o padrão organoléptico da água. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como são os anexos da portaria, que vão determinar aí qual que é o parâmetro, qual que é o tipo de manancial, qual que é o número de amostras e a frequência na saída do tratamento e qual que é a frequência no sistema de distribuição de cada um dos parâmetros. Então, como é que a gente pode fazer essa fiscalização, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, onde a gente verifica que, por exemplo, no caso de coliformes totais, né, um sistema de abastecimento de água na água tratada, onde foi detectado, por exemplo, né, a ausência de coliformes em 83%, porém a presença em 17%. Então, nesses 17%, o que foi feito pelo prestador de serviço para sanar essa irregularidade, né? Lembrando que coliformes a gente pode verificar até 5% de presença dentro das amostras de água. E aqui também a gente tem um outro gráfico, né, também de coliformes, que vão identificar, né, todas as análises, o quantitativo, na verdade, né, de análises realizadas, de análises fora do padrão, e o percentual fora do padrão, para a gente verificar se atende aí os 5% que podem ser tolerados aí pelo Ministério da Saúde, pela portaria número 888. E aqui a gente tem também um outro exemplo, né, de diversos parâmetros que são comumente realizados, né, na rede de distribuição, como, por exemplo, a parte do cloro residual livre, cor aparente e turbidez, e toda a parte de coliformes totais e E. coli. Então, a gente consegue observar aqui nessa tabela, né, onde a gente vai ter aqui o número total de amostras, as amostras com não conformidade e o índice de não conformidade. Então, por exemplo, aqui nesse mês, né, a gente consegue identificar que esse índice de não conformidade é bem alto em relação a coliformes.
também é bem alto em relação à presença de E. coli, porém ele se manteve adequado para turbidez, cor aparente, cloro residual. Já aqui, né, por exemplo, em julho de 2021, a gente também percebe que esse sistema continua com não conformidades em relação à parte de coliformes totais, de E. coli, e aqui a gente tem, né, uma cor aparente muito elevada em relação ao número de amostras, o percentual, né, muito elevado em relação ao número de amostras, e a gente precisa, então, identificar o que o prestador ele fez, tomou de medida para esses casos aqui. E já nessa, né, analisando assim essa série histórica, vamos dizer assim, né, de março até agosto, nesse exemplo, a gente percebe também, né, um problema bem grande nesse sistema, com toda a parte microbiológica, né, com a presença aí de coliformes e também de E. coli, apesar de o cloro residual ele estar dentro dos padrões, mas a gente percebe aí um problema aí de contaminação que precisa ser sanado nesse sistema. Então, com esse tipo de análise, né, de fiscalização indireta, a gente consegue verificar fazer o monitoramento de todo o sistema e verificar, né, quais são os pontos que precisam ser corrigidos, visando sempre garantir a segurança da água tratada. Então, aqui eu deixo para vocês também algumas referências, né, que fizeram parte dessa aula, para vocês fazerem uma leitura posterior. E eu agradeço a atenção de vocês, e com isso a gente conclui aí toda a parte do sistema de abastecimento de água nesse curso de recursos hídricos e saneamento. Muito obrigada.